E aí, pessoal, hoje tem ainda mais sobre o pós-jogo de Inter, o que esperar do São Paulo e, claro, o time mais sobre como anda Galopo e São Paulo. Então vamos embora pro vídeo. Olha aí, ó, o São Paulo tem 10, o Internacional tem 9, o Ceará também tem 9 em 18 rodadas passadas do Campeonato Brasileiro. Ontem foi mais um, Sormani, você falou que estava prestando bastante atenção nessa partida. Acho que o empate sai muito melhor para o São Paulo por vários motivos, né? Fora de casa, com um time esfacelado. Exatamente. E o Internacional... Thiago Couto, Rafinha, Beraldo, Luizão, Igor Vinícius, Gabriel, Thales, Nestor, Nicão e Marcos Guilherme e Luciano. O Marcos Guilherme. Ih, deu saudade do seu? É o mesmo. É o mesmo. Então. Não, nenhuma. Que seja feliz no São Paulo. Mas o Rogério tá sabendo utilizar o que ele tem. Sim. Porque um time desse, completamente esfacelado, usando a palavra que você usou, jogando fora de casa contra o Internacional, que é um time muito competitivo, é duro você conseguir empatar. Ganhar, então, é muito complicado. O São Paulo conseguiu empatar. Saiu 3 vezes atrás. Ele toma 1-0 e empata. 2-1 empata. 3-2 e empata. E eu gostei muito da atitude do São Paulo. Da atitude dos jogadores do São Paulo. Quanto que cresce o Ceni e o time, né? Porque ele está passando por muitas adversidades e mantendo ali competitividade num campeonato que é importante você somar qualquer ponto, ainda mais num jogo como esse, um ponto. Acho que se antes do jogo perguntasse assim, assina aqui, Tricolor, um ponto, agora assinaria. O São Paulo, apesar de não ser um time que a gente olhe plasticamente bonito com a bola, mas ele tem um padrão. Eu gosto. Tem. O São Paulo tem um padrão. O São Paulo tem essa boa saída pelos dois corredores. Ontem não teve o Wellington, não teve o Reinaldo, mas fez essa dobra aí do Thales, em especial o Nestor, subindo para fazer a marcação, recompunha o Thales para espetar. Enfim, eu acho que foi um trabalho bacana do Rogério. O Nicão voltou a se encontrar, pelo menos com um jogo de um pouco mais... Presença diária, né? Coisa que a gente sabe que ele tem e que ele não estava mostrando no São Paulo. Ele fez 2 gols ontem. E outra, sim, um jogador que estava lento, pesado, não estava conseguindo se desenvolver. Tá fininho. Então, voltou a ser um jogador que é o que o torcedor espera, né? Que se a gente for colocar no contexto não perfeito de todas as escalações, mas o que poderia ser um São Paulo ideal? Patrick, Nicão e Caleri. Esse é o São Paulo e com o Luciano, enfim, vai depender de quem... Patrick não jogou ontem, o Caleri não jogou Exato, ontem. isso que eu tô falando. O São Paulo esfacelado, mas ele teve um padrão ao longo do jogo, né? Ele não abriu mão das suas convicções de buscar essa saída rápida pelas alas, de explorar as debilidades dos 2 jogadores do Internacional pelos corredores, tanto o Moisés, que eu falo que não é um jogador de nível de Inter, muito longe disso. No primeiro tempo ele jogou muito mal, o Moisés. Enfim, não é novidade, né? E o Heitor sofrendo demais com o corredor esquerdo do São Paulo. E aí, obviamente, com isso, um time conseguindo, né, buscar, de acordo com o Inter, que se lançava, mas não conseguia se recompor, porque o São Paulo põe o Inter em dificuldade. Fico imaginando o Caleri jogando contra a dupla de zaga do Internacional, tendo o Mercado de zagueiro. O Moledo e o Mercado. O Moledo eu acho bom jogador. Mas eu acho bom jogador. Sim. Moledo é bom jogador. Eu sei que O Mercado é um jogador fraco, baixo, lento e violento. Rapaz. Entendeu? Lento e... Não, isso foi só para um tom poético. Não, né? repete aí que vai dar GC. O Mercado é baixo... Não, fala na ordem. Fraco, baixo... Baixo, lento e violento. Poderia colocar o violento antes do lento para dar, entendeu? Para a métrica da poesia, entendeu? Entendi. Entendeu? Então, nesse caso, uma poesia concreta, né? Não, concretismo não é assim, né, Dani? Eu sei. Mas é concreta no sentido porque eu estou afirmando, entendi o que você falou. Então, eu fico imaginando o Caleri em cima do Mercado. Eu fico com pena do Moledo, entendeu? Muito Moledo ali. É muito louco pensar... Eu gosto dele também. É muito louco pensar... O São Paulo tem 25... São Paulo tem 25 pontos em 18 jogos, né? Uhum. São Paulo tem muito mais futebol do que essa pontuação aí. Sim. Mas tem muitos problemas também, né, Pedro? Pedro, é a pontuação do Santos, sabia? E aí você olha para você pega para... O Santos, inclusive, está à frente, né? Uma posição. Exato. Só as últimas 3 partidas do Brasileiro. Você empata com o Atlético, lá, esfacelado. Pô, resultado maravilhoso. Você empata com o Fluminense do Diniz, também com problemas. Ainda que seja em casa. Ótimo. O time que jogava o melhor futebol. O Fluminense ganhando todo mundo, viram ontem. Você empata com o Inter fora de casa. Bom resultado também. Só que o São Paulo joga muito mais bola do que exatamente 3 pontos nos últimos 3 jogos. Só que aquilo é o que o Rogério consegue fazer. O trabalho do Rogério é muito bom por isso. Ele consegue fazer o time jogar bola sem ter as peças. Ontem você não tem Patrick, ontem você não tem Caleri. No outro jogo você não tem Reinaldo, ontem você não tem Reinaldo também. Aí aqui você perde um articulador. Aí o Nicão, que ontem te dá uma boa resposta, daqui a pouco você não tem o Nicão também. Então, assim, a cada jogo... Ele vai juntando os cacos, né? Com o Rogério, infelizmente, não tem esse papo da estratégia. Patrick, gente. Com o Rogério não tem estratégia. Porque esse jogo ele vai ter... Não, ele vai montar uma estratégia a partir do que ele consegue ter. E a partir do que ele consegue ter, ele vende caro, tá errado, né? Mas ele não vende fácil. Não vender caro a derrota, só trouxa compra a derrota, né? Exatamente, obrigado. Vamos dar meio quilo de derrota aí. Vendeu caro a vitória.
Deve ser outro jogão envolvendo o São Paulo, hein? Depois daquele 2x2 com o Fluminense no final de semana, ontem 3x3 com o Internacional. Olha, no linha de passe de sábado, foi sábado que eu fiz o linha, acho que foi tanto programa que a gente até esquece. Bom, Paulo Calçade disse que o Vitor Pereira faz milagre no Corinthians. Disse Paulo Calçade. O Rogério Ceni faz milagre no São Paulo? Epa! É outro milagreiro no futebol brasileiro? E o Thiago Couto colaborou ontem também. Thiago Couto. Nem fala, né? Thiago Couto. Canal novo ainda. Thiago Couto. Não vamos queimar o menino. Essa coisa de goleiro no São Paulo. Isso! É difícil. Mas no segundo tempo ele foi bem. Nicão arrebentou com o jogo, hein? Estreou, Nicão? Nicão arrebentou com o jogo. Eu não gostei do Marcos Leonardo. Achei que tinha um vazio ali. O Marcos Leonardo do Santos, Marcos Guilherme. Aí, ó, esse não dá. O goleiro não pode correr atrás da bola, dentro da grande área. O cruzamento era aquelas... Se é um cruzamento rasante, o cruzamento vem rasante, não dá pro cara tirar. Sim. Mas a bola que faz aquela volta, como diriam os antigos locutores, a bola foi alçada na área, porque ele forma uma alça. Isso. O goleiro tem que sair e pegar. Tudo bem. Porque ele vai... Tem que sair e pegar, desculpa. Não, você está correto na tua análise do goleiro. O goleiro do São Paulo falhou em 2 gols. Ponto. Vamos com calma, porque teve um monte de... Bom, não vou falar aqui o que eu pensei, mas vários torcedores foram ao Twitter para destruir o rapaz também. Não, né? aí eu já não concordo. Calma. Mas a sua análise está correta. Falhas aconteceram. A nossa obrigação é apontar o que aconteceu na partida. Claro. E o goleiro do São Paulo teve 2 falhas. Perfeito? Perfeito. O que eu gostei do São Paulo foi o melhor São Paulo que eu vi ofensivamente. É mesmo? O jogo mais legal do São Paulo ofensivamente. Se não tivesse pedido, desculpa, Pascoal, a Rafinha ia fazer um gol contra aí, né? Foi por um triz ali. Por um triz. Porque ao segundo tempo, o Thiago melhorou, né? Um pouquinho. Quando é exigido, ele foi bem. O goleiro no segundo tempo, sim. Agora, o Rafinha de zagueiro, definitivamente, não dá. Certo? O Marcos Guilherme de ala pela esquerda, comprometeu. Agora, ofensivamente, o time do São Paulo foi muito bem. O São Paulo botou a garotada ali, os 2 zagueiros ali para tentar parar, e os 2 garotos não fizeram feio, não. Os 2 garotos não fizeram feio, não. Tem algumas coisas, claro, que o São Paulo... eu disse ontem aqui, e eu assumo todas as coisas que eu faço, que eu falei, eu falei que ficaria surpreso se o São Paulo tirasse um bom resultado lá. Para mim foi um baita resultado do São Paulo, se você quer saber. Quase ganhou o jogo ainda. Baita resultado. Então, parabéns, mas por isso que eu digo que eu não critico o Rogério Ceni. Porque roda, ele arruma jogador, busca jogador, encontra jogador, arruma aqui, conserta ali. Ontem a escalação do time do São Paulo nunca jogou junto. Sim. Eu acho que nunca treinou junto. E o time do São Paulo. Sabe quanto tempo esse time treinou? Treinando de tênis, naqueles jogos que você falava no esquema do sábado lá. Esse time aí treinou 15 minutos. O Rogério falou na coletiva. Principalmente que ficou 3 vezes em desvantagem no Foi buscar o placar. E buscar contra o Inter, na casa do Inter. Que não eu acho até que o Rogério faz mais do que o Vitor Pereira. Faz mais, porque eu acho que de qualidade do elenco o São Paulo é inferior do que o Corinthians. O jogador do Corinthians, na minha opinião, tem muito mais qualidade. O problema é que está sempre um jogador muito machucado. Não tem 10 fora, né? Escalar. Além disso, o do São Paulo, a qualidade eu acho inferior à do Corinthians. Então acho que o Rogério ainda faz mais do que o Vitor Pereira. Mas o Calçade, quando falou isso, certamente estava pensando naquele Corinthians só com os miúdos, todo arrebentado também, né? Onde o Vitor Pereira colocou o Corinthians... para chegar até aqui. Quartas de Copa do Brasil, quartas de Libertadores, e está no topo da tabela. Ali no topo está o Palmeiras, mas está ali, brigando ali, no patamar ali do Palmeiras. Agora, assim, lógico que o jogo termina 3x3, né? Inclusive o São Paulo teve o dobro de posse de bola em cima do Inter, que não era de se estrear com o tipo de time do Mano. E a bola acabou ficando muito mais com o São Paulo. Agora, o jogo que acaba 3x3 é uma vitória dos ataques contra as defesas. Sim. Até aí, ok. Né? As 2 defesas falharam para tomar 3 gols, né? Ou os atacantes foram eficientes demais. E o São Paulo precisa desesperadamente de goleiro. Jandrei, seu titular, até outro dia salvou o tricolor diante do Palmeiras na disputa por pênaltis, mas não conseguiu ganhar a confiança dos dirigentes, da comissão técnica e dos torcedores. Já seu reserva, o Thiago Couto, deu uma clara demonstração de que ainda não está pronto para jogar pelo tricolor. Empate em 3x3 com o Internacional no Beira-Rio nesta quarta-feira. E o goleiro, que veio das categorias de base, falhou em pelo menos 2 gols
no primeiro e no terceiro, quando ele comete um pênalti que é convertido pelo Edenilson. Para a sorte do São Paulo, o ataque do tricolor funcionou bem e o São Paulo volta do Rio Grande do Sul com 1 ponto na bagagem. A ideia do São Paulo era fechar com um volante, com um atacante e com um zagueiro. A busca por um goleiro e por um centroavante deixaram de ser prioridade por causa da falta de dinheiro. Mas, diante da irregularidade dos 2 jogadores da posição no gol, é importante que Júlio Casares e companhia se virem para buscar um goleiro o mais rápido possível. De 23 anos de idade, que pertence ao Banfield, também tem negociações avançadas. São Paulo e Banfield já trocam documentações e existe a possibilidade de, nos próximos dias, o Galopo passar por exames médicos em Buenos Aires para acelerar o processo de contratação. Na Argentina, a afirmação é de que ele vai custar $8 milhões por 90% dos direitos econômicos. O São Paulo assegura que está tratando com números bem menores, algo na casa dos $5 milhões por 90% dos direitos. 22 de jogo de quarto. Hoje eu tava torcendo ali a hora que eu saí para sair o 4-3 para estrear novamente com vitória, mas creio que a equipe se comportou muito bem, um jogo difícil contra uma equipe também muito forte. Queríamos a vitória, mas acho que fizemos uma grande partida hoje. Agora mais ansioso ainda para poder voltar ao Morumbi, lá da nossa torcida. Tenho certeza que vai ser um jogo muito emocionante para mim. Bora! Cada minuto, cada segundo dentro de campo, aproveita, rapaziada, alegria pra jogar. Todos prontos? Vamos, jogo difícil, jogo importante, mas todo mundo sabe o que tem que ser feito, não sabe? Então é determinação, muita coragem e instinto coletivo. Faça o melhor pela equipe hoje. Vamos turma! Titular, começando uma partida depois de um tempo fora, de poder fazer 2 gols, ajudar a equipe nesse empate. Muito feliz pelos gols, é uma equipe difícil de se enfrentar aqui. Pra frente, jogando, organizado, toda hora. Nicão segura a bola pra caralho, joga nele. Luciano tá toda hora ali buscando a bola. Pra frente. Mais uma decisão, rapaziada, mais uma decisão pra gente, hein? Muito que teremos pela frente, essa mais uma. Vamos pensar hoje, não agora, hein, rapaziada? Deixa nada pra amanhã, nada pra depois, é hoje, é agora, hein? Vamos, todo mundo junto mais uma vez, vamos! Temos que defender o que é nosso, rapaziada. Vambora. Estamos pra caramba, muito trabalho envolvido, muito esforço. Então a gente dá o máximo, é o máximo. O jogo pelo chão trabalhado, ok? Junta, trabalha, bola no Igor. Junta, trabalha do lado de cá, virada, bola no Marquinhos, ok? 1 para 1 dentro da área, cruzamento por baixo. Eliminou o Palmeiras é suficiente para nós? Não! É suficiente? Não! Nós vamos parar por aqui, ó. Não! Vamos embora! Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, São Paulo Internacional, Beira-Rio é o estádio, você acompanha na SPFC TV. Junta, trabalha, bola no Igor. 1 para 1 dentro da área, cruzamento por baixo. Tem perto ali o Maurício, foi bem, Luciano pra roubar, roubada bonitinha por ali, abre aberto pela direita, tem Igor Vinícius, ele tenta pelo meio, cercado por 2, passou pra Luciano, fez a jogada com o Nicão que bateu e fez! Temos jogadores de muita qualidade que conseguem fazer muito bem esse tipo de jogo, de toques rápidos, né? Hoje o time que ele colocou propicia para isso, de ter muito envolvimento, de jogadores de mobilidade, de muita técnica. Ele vai ao VAR e aponta ao centro, gol! Muito bom, né? Duas equipes buscando gol a todo momento, né? Procuramos e jogamos para vencer, mas creio que foi um grande jogo para quem veio assistir. Né? Quando o Rafinha pega a bola ali meio que na linha de fundo ali, ele sempre, é o Rafinha, né? Daí eu fui pra área, quando ele cruzou que ela veio no meu rumo, eu pude acertar uma linda cabeçada e fazer o gol, e empatar o jogo. Poderíamos ter virado, tivemos chance.
colocar o espírito de luta. Segundo tempo nós melhoramos o jogo. Aqui não tem mais idade, não importa mais nada. O importante é que nós vamos conseguir superar cada barreira que a gente tiver. Mas sempre capricho, capricho, capricho. Faça o melhor todos juntos. Mas parabéns pela dedicação, pela luta, pela competitividade, ok? A gente fala sobre o trabalho do Rogério Ceni hoje é chover no molhado, né? Tá tirando leite de pedra, muitas dificuldades. Ainda assim, o São Paulo competitivo, com padrão de jogo, que não desiste nunca. Como ele mesmo disse nos bastidores, é competitivo até o fim, corre até o fim. Aí, tem gerado dificuldades para os adversários e é o que foi dito, né? Sequência duríssima, empatou desfalcado com o Atlético Mineiro, empatou desfalcado com o Fluminense, empatou desfalcado com o Internacional. 3 grandes times, 3 times também estão brigando lá na frente. E que o comentarista da CPN falou também que é perfeito, né? O São Paulo tem 25 pontos, mas joga muito mais do que os 25 pontos. É o que a gente já vinha dizendo lá no início do campeonato, né? Alguns pontos perdidos, se a gente tivesse obtido aquele jogo fora contra o Corinthians, que o São Paulo massacrou no primeiro tempo, perdeu diversas chances de gol, acabou empatado, e outros tantos jogos, o São Paulo com certeza estaria mais à frente do Campeonato Brasileiro. A derrota contra o Palmeiras, por exemplo, depois de 90 minutos, seria também outros pontinhos aí muito bem-vindo. Então, assim, focar nos torneios mata-mata, né? Porque é onde tem mais chances, sem nunca esquecer o brasileiro, mas que o São Paulo tem feito uma boa campanha, tem. E o torcedor tem entendido, tanto que tem entendido que tem ido ao estádio, tem ido dar aquela força, e eu não tenho dúvida que amanhã o Morumbi vai estar lotado, e aí quem sabe o São Paulo sai dessa zica de empate e consegue uma vitória. É só o mercado da bola. A novidade de ontem foi o Reinaldo, né? Parece que o São Paulo não vai renovar com o Reinaldo, não. Ou até o momento não deu nenhum passo para tal. Outro também que tem muitas dificuldades, São Paulo, com relação a Igor Vinícius, não tem chegado a um acordo. Igor Vinícius, ao que parece, tem propostas do futebol espanhol. E tudo leva a crer que ano que vem também o São Paulo deverá vender o Wellington, né? Que já teve cotado para ser vendido para o Leverkusen algum tempo atrás, não foi para frente, mas é um dos bolas da vez de Cotia. Então, ano que vem, quero saber como é que vai ficar o São Paulo de lateral, né? Mas por enquanto, vamos ver esse ano. E sem contar que por enquanto eu não sei se o São Paulo renova com o Rafinha. Então, coisas da gestão Júlio Casares. A gestão Júlio Casares vem sendo muito criticado via redes sociais, com razão, né? Cadê os reforços do Rogério Ceni? O cara faz milagre, o cara trabalha, cadê os reforços? Aqui na janela de meio do ano ia vir reforço depois do dia 18, cadê? Que só veio o Marcos Guilherme, São Paulo Corinthians contratando Balbuena, Yuri Alberto, o Palmeiras contratou uma dupla de argentinos, o Flamengo contratando aí Vidal e Cebolinha. E o São Paulo? Mas que vai chegar um parceiro árabe aí que deve ser apresentado nos próximos dias. Hoje também, é o que parece, sexta-feira, o São Paulo deve apresentar de maneira oficial o Galo. Vamos aguardar, né? É muito bafafá, sem confirmação. E aí o torcedor do São Paulo vê que o trabalho é bem feito, só que o Rogério Ceni não tem à disposição uma fartura de mão de obra para poder colocar o que ele pensa em prática. Porque se ele tivesse todos os jogadores, ia ficar enjoado. E torcer também para essa recuperação já que tem ocorrido do Luciano, do Patrick e agora do Nicão, porque aí são 3 belos reforços. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, já sabe, né? Deixar aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.